Olá pessoal, aqui estou novamente para mais um vídeo no canal, um vídeo diferente aí de todos os vídeos que eu já postei no canal. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu irei falar sobre o que move, o que faz as coisas acontecer nos dias de hoje, que é a internet, como as coisas realmente acontecem, como é essa conexão, como é a conectividade entre nossos dispositivos celulares, televisões, laptops, tablet, computador e outros dispositivos que hoje usam a internet para fazer com que as coisas realmente funcionem. Cláudio, por que você decidiu fazer um vídeo, cara, que foge um pouco do tema principal aí do seu canal, que é falar sobre radiocomunicação e falar sobre rádio e dados? Rádio e dados, radiocomunicação. A internet hoje, de uma certa forma, ela é uma área da parte do rádio de dados. Por quê? Indo direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês como é o meu cenário hoje na minha casa, para que vocês entendam exatamente o que eu irei falar no meu vídeo. Fica fácil, vocês aí que já passou, está passando ou em algum momento pode passar por isso, que depois de assistir esse vídeo com certeza vocês não vão passar por isso, porque vocês já vão saber o que vocês precisam fazer para evitar isso, beleza? Então o que eu irei falar exatamente nesse vídeo? Eu irei falar sobre a experiência que muitas pessoas têm quando o assunto é conexão, conectividade com a internet nas nossas casas, na empresa, na fazenda, na indústria, se é interno, se é externo, porque isso se aplica para vários cenários. Então eu vou começar mostrando para vocês aí o meu cenário, o que eu tenho. Eu uso a internet da Vivo, eu decidi instalar meu modem num ponto específico da minha casa, mas isso é relativo. Cada residência decide colocar o modem aí em um local que ele acha o local certo para instalar. O técnico que vem instalar, ele na maioria das vezes vai instalar o modem ali onde para ele seria o melhor local, que pode ser por diversos fatores, porque aqui é mais fácil para instalar, porque aqui é complicado, ou simplesmente porque a maioria hoje não quer pensar fora da caixa, e aí depois a conta vai vir para alguém, beleza? Então esse vídeo é para você que tem aí uma situação que já aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer, que é uma boa experiência de conexão com a sua internet aí na sua casa, na sua fazenda, na sua indústria, onde realmente você precisa usar a internet, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o meu cenário, não se apega exatamente ao meu cenário, porque, como eu falei, isso é muito individual de cada residência, de cada pessoa, de cada empresa e assim por diante. Mas uma coisa não muda. Se você tem internet da Vivo, igual eu, da Claro, da TIM, ou de outros provedores que existem aí, que são vários, na maioria dos casos vai ser exatamente esse cenário, que é você entra... Bom, eu vou começar mostrando aqui para vocês algo que eu acredito que vai ajudar bastante aí para vocês que não é da área e que, como eu falei, né, a ideia desse vídeo é trazer conteúdo aí trazer um conteúdo que venha agregar aí para você que já passou, está passando ou talvez venha passar por uma situação sobre o assunto que eu irei discutir aí, que eu irei falar nesse vídeo para vocês. Como eu falei, a ideia do canal é falar sobre radiocomunicação e rádio de dados. Eu decidi fazer esse vídeo porque é algo que eu constantemente estou vendo, enfrentando aí em razão do meu dia a dia, do que eu faço e tal. Então eu decidi realmente fazer esse vídeo porque eu acredito que vai ajudar muita gente que, como eu falei, já passou, está passando ou em algum momento pode passar por essa situação. E é lógico, para quem vai assistir esse vídeo antes de isso acontecer, talvez esse vídeo vai ser exatamente o que vai fazer com que você não passe por isso no futuro, beleza? Mas isso eu vou falar no vídeo, ao longo do vídeo aí eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer. Aqui eu queria mostrar para vocês aqui algo que é por onde tudo começa, se vai funcionar ou não, mas isso aqui é a base, é como as coisas funcionam nos dias de hoje e desde muito tempo. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui é o meu modem da operadora Vivo, eu uso Vivo, conforme vocês podem ver aí, mas existem outras, que pode ser uma Vivo, uma Claro, uma TIM, e os provedores que existem aí nos grandes centros, nos interiores e até na zona rural. Hoje a internet ela se tornou popular através da conexão, através da fibra ótica. Então eu vou falar exatamente, especificamente sobre algo que mesmo nos dias de hoje, né, que eu sou da época de conexão de escada, eu vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto aí ao longo do vídeo, mas a ideia aqui é mostrar para vocês como a coisa realmente
começa. Então, uma vez que você solicitou lá a sua internet, a empresa que vai instalar a internet para você, na maioria das vezes, ela já vai vir com um modem, com um roteador, que pode ser algo, se for da Vivo, vai ser mais ou menos isso aqui, se for da Claro é parecido, se for da TIM também, se for de um outro provedor também. Mas hoje é bem comum, quando você contrata a internet, a empresa ela já traz o equipamento, e junto desse equipamento já vem o que faz com que as coisas realmente aconteçam, que é o famoso Wi-Fi. O Wi-Fi, hoje em dia, ele é algo que ninguém consegue viver sem, porque é prático, ninguém precisa conectar cabo e assim por diante. Mas isso eu vou falar ao longo do vídeo aí. Aqui eu quero mostrar para vocês na prática isso aqui, para depois que vocês veem isso aqui, aí ao longo do vídeo fica mais fácil vocês entenderem e automaticamente resolver aí os seus problemas para quem já tem um problema e quem quer evitar aí problemas futuros. Então, como eu falei, aqui é meu molder. Se atenta a algumas informações aqui, que eu quero só dar uma ênfase aqui, que é, aqui eu tenho dois LEDs acesos, que são os LEDs azuis, né? E automaticamente eu tenho dois símbolos aqui de internet que não tem LED nenhum aceso. Por quê? Porque eu não uso a internet Wi-Fi desse molder. Ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês, vocês vão ver por que eu não uso a internet desse molder. Então, solicitei a internet, a Vivo veio e instalou meu modem aqui, nesse local, porque eu, Cláudio, pedi para instalar aqui. E aqui também eu tenho mais alguns dispositivos, né? Então aqui eu tenho um rack, né? Eu tenho um rack. Então eu tenho aqui o modem da Vivo, que chega à internet. Aqui eu tenho um outro equipamento, ó, que é necessidade minha, da empresa Ubiquiti. Eu vou falar sobre essa empresa ao longo do vídeo. Eu tenho um motivo pelo qual eu uso isso aqui, mas muitas empresas hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, usam equipamento dessa marca aqui, Ubiquiti. Esse equipamento, na verdade, é para fazer a gerência de alguns serviços que eu tenho na minha casa, né? Que são as câmeras e automaticamente o Wi-Fi. E automaticamente eu tenho um outro equipamento aqui de um outro fabricante. Não aparece a marca dele, mas é um equipamento, é uma RB da empresa Microtik. Esse equipamento aqui é um equipamento de uma empresa americana, que é o Ubiquiti. Esse aqui é de uma empresa da Letônia, fica ali próximo da Rússia e tal. Mas é um equipamento muito bom, mas não é o foco do vídeo. É só para vocês verem aqui o meu cenário, que é bem comum nas empresas hoje em dia, não só esses aparelhos aqui, mas muitos outros que existem. Mas não é o foco do vídeo. Então, esse é o meu cenário aqui, só para mostrar para vocês. Meu molder e mais alguns acessórios que eu tenho aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui na prática o meu cenário. Mas o objetivo principal é esse cara aqui. Eu vou estar falando praticamente sobre esse cara aqui, porque é exatamente o motivo pelo qual muita gente hoje estão numa situação desconfortável aí. Mas isso nós vamos discutir aí ao longo do vídeo. A ideia era mostrar para vocês na prática isso aqui para que fique melhor entendido para vocês que não é da área aí, se em algum momento vocês estão passando por uma situação a qual eu vou estar falando aí para vocês ao longo do vídeo, beleza? Então aqui, meu cenário, fechando aqui a minha, né? Isso aqui não é comum numa residência, né? Não é comum isso aqui, como eu falei. Isso aqui é o meu rack, onde eu tenho aqui a minha internet chegando. Beleza? Então, indo direto ao assunto do vídeo, vamos seguir. Em contato com a operadora, fala que você precisa da internet, e alguns dias depois esse cara vem instalar a internet, e ali você decide instalar a sua internet lá na sala. O cara instalou, fez o teste, tudo beleza, tudo funcionando ali com o seu dispositivo, com a televisão, tá dando lá a velocidade realmente que você contratou, coisa linda, você fica feliz, o técnico finaliza, você assina e ele vai embora. Alguns dias depois você vai lá para aquele ponto específico que na maioria das vezes é um local onde você quer muito silêncio, muita tranquilidade, mesmo não sendo necessário você usar o celular, hoje, independente de onde você vai, a maioria das pessoas não larga isso aqui. Mesmo para aquele local onde você vai sentar ali, vai passar alguns momentos para realmente fazer aquela necessidade que todo mundo faz, né, que a gente sabe, aí você se depara com uma má experiência aí no seu dispositivo, que é uma conexão ruim, você tenta ver um vídeo e não consegue, tenta fazer aquilo que você quer fazer através do seu celular, do seu laptop, do seu dispositivo aí que você está conectado, e aí você se pergunta, e agora? De quem é a culpa, né? Vem a pergunta. Whose fault is it? De quem é a culpa? É da operadora? É sua? É do seu dispositivo? É do modem da Vivo, da Claro, da TIM? Ou de quem quer que seja aí a empresa que te oferece a internet? Mais uma vez, esse vídeo é para você
que quer entender como as coisas realmente funcionam. Eu não sou um expert nessa área, minha área é radiocomunicação, rádio de dados, e eu decidi fazer esse vídeo porque tudo que eu estou falando com vocês aqui está atrelado a isso aqui. São tecnologias parecidas, mas que funcionam de forma diferente, beleza? Então, voltando ao assunto principal. E agora, como que você resolve esse problema? Não, lógico, você vai entrar em contato com a empresa que você contratou a internet, vai solicitar que o técnico venha na sua residência, na sua empresa, ou qualquer que seja o local aí que você precisa da internet que você está usando, o técnico vai chegar aqui, aí você vai falar para ele que vai levar ele lá naquele ponto e vai falar para ele, ó, infelizmente a internet aqui é horrível, cara, sinceramente não funciona, é incrível. Por quê? Porque você escolheu o maior pacote de internet que aquela empresa tinha, que cá entre nós nos dias de hoje, através da fibra ótica, que a maioria, eu diria que hoje a maioria, ou 90% das empresas hoje, entrega a internet nas nossas residências, nas empresas aí através da fibra ótica, e todo mundo acha que a fibra ótica faz milagre. Não, a fibra ótica, ela tá ali, é o meio, mas se não for feito tudo aquilo que precisa fazer, ela também não serve para nada. Mas nesse caso, tirando aí a responsabilidade da fibra ótica e não colocando no modem, vamos imaginar o seguinte, a sua internet foi instalada lá na sala e você precisa falar 30, 40, 50 metros depois, só que da onde a sua internet foi instalada até você chegar lá onde você estava, existem várias paredes, vários obstáculos que ao longo de cada parede, esse sinal que existe ali na sala, que ele é maravilhoso, um sinal muito forte, conforme ele vai ultrapassando essas paredes, passando por essas paredes, esse sinal vai enfraquecendo. No mundo da telecomunicações, e o nome disso é atenuação. Então esse sinal vai ser atenuado. Parede após parede, um sinal que saiu muito bom, vai chegar lá muito ruim. Isso não é dificuldade para ninguém, porque os nossos dispositivos já mostram isso, né? Tem aqui um símbolozinho que ele mostra o nível de sinal que está chegando nos nossos dispositivos. Como eu falei, a engenharia ela já pensou em tudo. Mas, beleza, você já tem um problema, você viu que você tem um problema, e agora, como resolver esse problema? É aí que entra o que existe hoje no mercado, mais uma vez, enquanto eu estou dormindo, alguém está pensando em alguma coisa, e aí você vai para a internet, ou melhor, eu não terminei. Então o técnico veio aqui, e aí você falou para ele da situação, aí o técnico simplesmente fala para você, ó, cara, infelizmente isso está acontecendo porque o modem foi instalado lá na sala e não tem como um sinal chegar aqui. O certo seria esse modem ter sido instalado num outro ponto. Tá, beleza, obrigado. Por que você não falou isso quando você veio aqui para instalar a internet? Como eu falei, se você fizer o que todo mundo faz, você é igual a todo mundo. Mas aquele cara que pensa fora da caixa, que quer fazer a diferença, quando ele vem fazer a instalação na casa de um cliente, ele faz uma análise do ambiente que o cliente precisa usar a internet e ele vai escolher o melhor local para fazer a instalação ali do modem. No meu caso, eu, Cláudio, sou da área, entendo um pouco sobre isso, não sou um expert, mas entendo o suficiente para saber o melhor local para instalar o meu modem e automaticamente, se algo não funcionar, eu também sei como resolver. Então eu falei para o cara, eu quero instalar a minha internet no segundo andar, no quarto do meio, já que eu tenho 3 quartos, então eu vou instalar no quarto do meio. Eu já sabia que mesmo escolhendo esse local, em algum momento eu ia ter alguma região, alguma área que eu não ia ter uma boa experiência com a minha internet. Beleza? Beleza, Cláudio? Então, beleza, isso aí eu já sabia. Mas no caso do cliente que não entende nada, e agora? Como ele vai resolver isso aí? Porque o técnico pode simplesmente falar, ó, pessoal, infelizmente você já assinou aqui, agora eu não consigo. Para mim resolver esse seu problema e instalar no outro local, você vai ter que abrir um chamado, você vai ter que pagar por isso. Ou talvez você nem precise pagar, mas olha o desconforto, vamos dizer assim. E ainda assim, se esse cara instalar essa internet ali no que seria o melhor dos mundos, talvez também não vai funcionar, porque no meu caso, não funciona. Eu mostrei para vocês aqui o meu cenário, né, onde eu instalei a minha internet, como é o meu cenário, para que vocês entendam exatamente melhor esse vídeo. Mas aí, como tudo, né, como eu falei, nem tudo está perdido, porque alguém já pensou em tudo. Agora é hora de você fazer o quê? Achar alguém que entende dessa área. Mais uma vez, não é o meu dia a dia, eu entendo disso aqui. A ideia do canal aqui não é falar para vocês que se vocês têm esse problema, entre em contato comigo que eu irei resolver. Infelizmente, eu não vou fazer isso porque isso não faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho. Mesmo entendendo aí, eu diria que hoje eu estou ali num nível intermediário dessa área, e eu acho que por ter um nível intermediário eu já conseguiria resolver muita coisa dessa área, mas não é o meu dia a dia. Meu dia a dia é rádio de dados e radiocomunicação. Então, vem a pergunta, você vai ter que achar alguém para resolver o seu problema, que pode ser
através de outros dispositivos ou fazendo o remanejamento do seu molde que está ali. Mas fazer remanejamento de molde por uma empresa terceiro não é tão simples, não é tão fácil. Por quê? Como eu falei, já vem tudo embarcado, tudo certinho. Se você pôr a mão no molde desse para resolver um problema, talvez você não vai conseguir e outras pessoas também não. Você vai ter que fazer, a melhor forma de você resolver isso aí é o quê? Como eu falei, deixa o molde quietinho lá onde ele está e aí você vai ter que usar outros dispositivos. Que para muita gente isso não é nenhum segredo, né? Muita gente sabe o que é isso, que eu irei falar agora, que são os amplificadores de sinais Wi-Fi. A pergunta é, tem que prestar atenção nisso. Por quê? O mercado tem de tudo. Então você tem equipamento certo para a aplicação certa, você tem equipamentos que conseguem entregar uma boa experiência, equipamento de qualidade, equipamento intermediário, aquele equipamento que vai fazer a diferença. A pergunta é, qual equipamento você deve comprar? Porque se você não comprar o equipamento certo, seu problema vai continuar. Então aqui eu gostaria de compartilhar com vocês aí, mais uma vez, eu vou mostrar aqui como é o meu cenário. Vocês não precisam usar exatamente o que eu uso, porque existem outros dispositivos. Mas se você não sabe, dá uma boa pesquisada na internet, tem muita informação. E se você não entender, não vai, porque você tem um problema. Se você comprar o equipamento errado, você vai ter dois problemas. Beleza? Então para resolver tudo isso que eu falei para vocês, o que vocês precisam? Aqui eu vou apresentar para vocês um dos equipamentos que eu uso. Esse equipamento aqui é o Unify da Ubiquiti, equipamento Unify da Ubiquiti da geração 2, linha AC, que é capaz de entregar na frequência de 2.4 entre 250, de repente até 300 MB de velocidade, e no 5 GB um pouco mais de 800 megabits de informação por segundo. Mas vamos imaginar que você já está no mundo moderno e você já está usando um equipamento aí que já é capaz de se conectar na faixa de frequência que já é uma realidade hoje, que é o Wi-Fi 6. E esse equipamento aqui não vai com o Wi-Fi 6. Por que eu estou falando isso? Imagina que você comprou uma Ferrari e você quer usufruir de tudo aquilo que aquela Ferrari pode te oferecer. Então você comprou um celular top de linha, pode ser da Apple, pode ser da Samsung, e você está usando um Wi-Fi 2.4 que, cá entre nós, está fazendo com que você volte para trás. Você não quer essa experiência. Então não é que você precisa de toda essa velocidade e tudo que esse cara oferece, mas você quer usufruir daquilo que é possível através do seu dispositivo junto com o seu equipamento Wi-Fi. Aqui eu também apresento esse cara aqui, que é da mesma empresa, Ubiquiti, que já tem embarcado a tecnologia Wi-Fi 6. Aí você vai ter o melhor dos mundos. Infelizmente, né, é diretamente proporcional o preço. Se você comprar um equipamento desse aqui, vai ser um valor. Se você comprar um desse aqui, pode preparar o bolso que o valor também vai ser mais alto. Não tem jeito, é assim que as coisas funcionam, não tem como fugir. Mas você vai ter o melhor dos mundos. Fora isso, eu uso equipamento dessa marca Ubiquiti, inclusive eu fiz a certificação dos equipamentos da linha de produtos dessa empresa, e eu também uso na minha casa esse equipamento aqui, ó, da marca Câmbio, que eu também vou mostrar para vocês, que é um equipamento que eu uso para ter uma experiência na minha casa, porque né, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ver na prática tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que os fabricantes falam que é possível. Então eu uso na minha casa equipamento da Câmbio e equipamento da Ubiquiti, mas existe vários fabricantes dessa linha. Um bem popular no nosso país é a Intelbras, que tem aí diversos equipamentos. Inclusive ela tem uma que, se você olhar, é bem parecido com isso aqui, o formato. Por que isso aqui? Estética, né, pessoal? Isso aqui você põe lá no seu teto, quem olha acha que é um lustre. Isso aqui é uma maravilha. Então, se você quer beleza, estética, esse cara é o melhor dos mundos. Mas a Intelbras tem algo bem parecido. Uma outra marca que é bem comum hoje é a TP-Link, que é um equipamento muito bom. Como eu falei, tudo depende da sua necessidade e quanto você quer pagar. Inclusive, eu também sou certificado aos produtos dessa empresa Câmbio. E eu, Cláudio, super recomendo, que são equipamentos muito bons. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui em algum lugar, os meus equipamentos tá aqui em cima, embaixo, não sei exatamente aonde, os equipamentos que eu tenho instalado na minha casa, e hoje a minha experiência é a melhor dos mundos, eu não tenho problema em lugar nenhum, até aquele ambiente lá, naquele local lá, que é aquele quartinho onde você chega ali naquela hora que você só quer relaxar, para fazer aquela necessidade que todo mundo precisa fazer,
Eu não tenho o hábito de ir para lá com o celular, porque é um momento de concentração para fazer a coisa da forma certa, assim como eu também não tenho o hábito de, na hora das refeições, usar aí esse cara aqui que está o tempo inteiro na nossa mão, no nosso bolso, enfim. Então a ideia desse vídeo, pessoal, era trazer para vocês aí que o problema, na maioria das vezes, não está relacionado ao plano de internet que você contratou. Então, só para contextualizar isso aqui e finalizar esse vídeo. Imagina que você tem 100 MB de internet hoje e você está vivendo esse cenário. De repente você vê ali uma promoção da Vivo, porque recentemente eu vi, a Vivo está oferecendo 600 MB de internet com Netflix embarcado por apenas R$100 por mês. Pessoal, desculpa, eu sou da época que eu navegava com poucos kbps, como eu falei lá no começo do vídeo, para hoje 600 MB, 20 anos depois, não preciso falar mais nada da evolução de tudo isso, estou muito feliz com isso, estou muito feliz com meus 500 MB de internet, mas a pergunta é, para quem não entende, para quem não conhece, não sabe como as coisas funcionam, ela tem 100 MB, ela vê uma promoção dessa, é batata. Opa, peraí, vou resolver o meu problema da internet. Eu vou sair de 100 MB para 600 MB e meus problemas irão acabar com relação à experiência, à conexão, à conectividade com os meus dispositivos que eu preciso usar a internet. E prestem atenção que o seu problema não está relacionado à velocidade que você tem hoje de 100 MB, que eu posso te garantir que para uma residência 100 MB dá e sobra. De novo, eu não sou um expert, eu não sou um mestre nessa área, mas, pessoal, para navegar na internet, ver Netflix, baixar o que tem que baixar, trabalhar, ver vídeo, fazer tudo que você precisa fazer, você não precisa mais que 100 MB. Mas, se você pagar hoje R$100 por 100 MB, que isso pode acontecer, porque aconteceu comigo, eu tinha 200 MB e pagava R$100, hoje eu tenho 500 MB e pago acho que 100 e poucos reais. Então, eu vou usar 500 MB. Analisa bem, porque o seu problema pode não estar na velocidade que você tem. O seu problema hoje está porque o seu modem está instalado num local que não é o melhor dos mundos, mas além disso você precisa de outros dispositivos para preencher essas lacunas e automaticamente fornecer o sinal que você precisa aí para o seu dispositivo nos locais que você realmente precisa de uma boa experiência com a internet, beleza? Essa é a ideia do vídeo aí, trazer para você entender um pouco, para que você entenda um pouco como que a coisa realmente funciona. Nem sempre o problema está relacionado à velocidade. Na maioria das vezes o problema está que o sinal não está chegando onde ele precisa chegar. Se o sinal não chega onde ele não precisa chegar, não tem jeito. Inclusive é bem comum nos nossos dias aí na rua, quando a gente tem uma má experiência usando as torres que existem aí das operadoras que fornecem os serviços aí para os nossos dispositivos, que é o celular. Beleza? Pessoal, falei bastante aí, como eu falei, a ideia era um vídeo rápido, mas não dá, é muita coisa aí para falar, pelo menos aquilo que eu considero ser o necessário para que vocês entendam e saibam como resolver os problemas, não tem jeito, precisa-se de um tempo. Beleza? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.